Olá, tudo bem? Aqui, professor Marcos Melo, mais uma vez para a gente falar de história no vestibular e tentar, fazer com que você entre no curso que você está aí desejando, sonhando. E eu trago sempre aqui questionamentos que alguns alunos fizeram recentemente. Às vezes eu resgato também quando a pergunta é boa, a dúvida é boa, mesmo, que faça já um tempinho. E uma delas é sobre a questão do despotismo esclarecido. Então, é meio recorrente, os alunos têm certas vezes dificuldade de entender, e teve um dia um aluno que falou o seguinte: mas professor, veja, se eles são déspotas, e o despotismo não são governos autoritários, tiranos, como que pode ser despotismo esclarecido? E aí eu respondi para ele, e é o que eu quero te passar agora também essa dica. Você não pode brigar, né, gente, com o conceito. Você tem que usar ao seu favor. Então, veja, você está indo no bom caminho. Você sabe que o déspota é um governo tirano, um governo autoritário. Então, você está indo no bom caminho, tá? Então, pensa, né? Há uma junção dessa, né? Não há uma contradição. Você, como eu disse, use a seu favor. O que então você tem que interpretar, né? De que forma você deve fazer a leitura? Olha, ele é um déspota, é tirano, mas ele é esclarecido, ou seja, ele teve que aceitar, né? Seja por bem ou por mal, pense assim, algumas reformas, certo? Inspirada no iluminismo, que é o contexto. Se você está estudando, você sabe, é o contexto do século XVIII, correto? Portanto, toda aquela influência do pensamento iluminista, principalmente, né, sobre os governantes da Europa. E aí, você também tem que pensar da seguinte maneira: então, se ele é um déspota, será que ele vai aceitar integralmente as propostas iluministas? Não, né? Então, por isso, se mantém o nome déspota, certo? Despotismo esclarecido. E aí você vai pensar, bom, então o que que ele conseguiu, né? O que que ele admitiu, melhor dizendo? Olha, reformas superficiais, tá? E aí, quais são essas reformas superficiais? Por exemplo, liberdade religiosa, certo? Então, você concede a liberdade religiosa, mas veja, a essência do absolutismo é mantida, e assim por diante. A abolição da tortura, por exemplo, o ensino, né, primário, garantir, né, esse ensino primário. Você sabe que um dos, preceitos principais do iluminismo é a ideia, certo, do conhecimento. Então, veja, são reformas, certo? Só que, como eu disse, superficiais. E aí, por exemplo, se existia um questionamento, onde foi adotado? Você tem que pensar também, né, seguir essa linha de raciocínio. Como é um pensamento muito vinculado ao, né, surgimento, fortalecimento, melhor dizendo, da burguesia, você tem que pensar assim: olha, onde a burguesia era forte, ela conseguiu reformas profundas. Onde a burguesia era forte? Na Inglaterra, na França. Então, na Inglaterra, a Revolução Puritana, certo? Em 1688. E a Revolução Francesa, né, 100 anos depois, aí arredondando os números, em 1789. Onde a burguesia era relativamente fraca, não tinha condições de promover uma mudança então realmente profunda, houve mudanças mais superficiais. E aí seriam aqueles países como Portugal, Espanha, Áustria, Rússia, Prússia, certo? E aí você resolve aí o seu problema sobre o despotismo esclarecido. Legal? Eu daria uma última sugestão. Dá uma atenção especial para Portugal, porque, né, nós éramos colônia de Portugal na época, então corresponde ao período, né, pombalino, então tem um vínculo aí com a história do Brasil. Então você, né, fica atento aí ao período então, né, do despotismo esclarecido, com destaque aí no caso para o período pombalino em Portugal. Legal? Pessoal, aguardo vocês aí nas próximas dicas, né, nas próximas aulas. Eu tenho aí nos meus canais Instagram, Facebook e YouTube. Professor de História Marcos Melo, você me acha lá.
Então é isso, forte abraço e até a próxima.